darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto vai dar a introdução à segunda mensagem, né, desse assunto que a gente está falando, né? Liberando o poder de Deus através da oração. Você crê nisso, amém? Liberando o poder de Deus através da oração. A imagem, né, é uma porta e tem um poder lá, né? E a segunda mensagem, né, é o que a oração faz. Você já pensou sobre isso? O que a oração faz quando você ora? Eu já falei um pouquinho aqui, né, no início do culto. Existe uma taça no céu onde as nossas orações são depositadas. Então acontece algo no mundo espiritual, né, quando nós oramos. E a mensagem não tem esse tema: encontro com Deus e confronto com as trevas. Pode falar comigo: eu encontro com Deus e confronto com as trevas. Quando nós oramos, acontece, é provocado um encontro com Deus, mas ao mesmo tempo existe um confronto com as trevas. Então, se a gente quer liberar o poder de Deus, se nós cremos nisso, eles me disseram que creem. Então, se nós cremos que ao orarmos o poder de Deus é liberado, nós precisamos compreender que quando nós oramos acontece um encontro com Deus, e um encontro também um confronto com as trevas. E falar de encontro, né? Eu quero introduzir falando isso. Antes de qualquer encontro existe uma preparação, não é isso? Quando você tem um encontro de negócio, por exemplo, você se prepara, né? Qual for a natureza do encontro, você se prepara. Um encontro de negócio, você se prepara, sabe bem o produto ou aquilo que você vai oferecer, né? Para tirar as dúvidas do cliente, né? Um encontro de família, a gente limpa a casa, né? Faz aquela faxinão, né? Prepara a comida. Um encontro amoroso, a gente toma banho, né? Põe aquela roupa, fica cheiroso. Amém? Dá uma cheiradinha no irmão do seu lado, aí, ver se está cheiroso. Ele está no Brasil, né? Eu também, parceiro. Então, qualquer encontro existe uma preparação. Certo? E se nós pensarmos nisso, a oração que provoca o encontro, como eu estou afirmando aqui, a gente precisa entender que neste encontro algumas coisas vão acontecer. Talvez a gente, por não saber disso, a gente não tenha obtido as respostas que queremos de Deus. Quantos estão esperando a resposta do Senhor aí? Você está? Então pensa comigo, eu quero que a gente, a cada domingo, vamos nos aprofundando, né, um pouco nessa questão. Talvez algumas respostas, eu e você também me incluo, não estamos obtendo de Deus, porque a gente precisa compreender melhor o que acontece na oração. Quando nós oramos, há um encontro, é provocado um encontro. E se a gente soubesse disso, né, a gente se prepararia melhor. Por exemplo, Jesus, em Mateus 24, 43, eu coloquei aí, ele está falando da vinda dele, quando ele vier. Aí ele usa esse texto aqui, ó. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então é lógico que aqui o contexto é outro, ele está falando de vida de Cristo, mas ele está falando do encontro também. Olha, se alguém vai ser assaltado soubesse quando ou quem vai assaltar, poderia se preparar para que isso não acontecesse, não é verdade? Então essa é a ideia em relação à oração, né? Ela é muito mais que simples palavras, né, recitadas. Nós oramos, nós falamos com Deus, abrimos nosso coração, mas quando nós oramos, há um encontro. A oração provoca um encontro, amém? Fala para o seu irmão aí, a sua oração, fala para ele, provoca um encontro. Precisa compreender isso. E esse conhecimento já foi revelado pelo Senhor na palavra de Deus. Nós vamos compreender cada vez mais, né? E precisa entender isso. Então a minha pergunta é: o que acontece quando oramos? Essa é a minha pergunta. O que acontece quando nós oramos? Vamos ver a primeira coisa? Encontro com Deus, a primeira coisa. Fala aí: a minha oração provoca um encontro com Deus. A intercessão, como eu estou dizendo aqui, não é uma simples oração, né? Ela é uma atitude, não apenas orar, mas ter uma atitude. Quinta-feira eu falei disso, falei 3 passagens, né? Onde a Bíblia mostra que quando alguém orou, teve uma atitude.
não apenas a oração. E a palavra é no hebraico, né? É a palavra paga. Fala comigo, paga. Não é de pagar, não. Essa palavra a gente usa muito, né? Mas é no hebraico, paga. Paga significa encontrar ou fazer cair sobre. Então, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Guarda essa palavra no seu coração, paga. Porque a gente vai utilizar ela, e sempre quando você estudar sobre oração, essa palavra está envolvida. Você vai perceber a importância dela, paga, né? Ela significa isso, encontrar, fazer cair sobre. Mas se a gente está falando de encontro com Deus através da oração, como que o homem pode ter um encontro com Deus? Como pode haver isso, o encontro do homem com Deus? Lembre-se que Deus é santo, Ele é reto, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Ele não pode tolerar o pecado. Como é que o homem pecador vai poder se encontrar com Deus? Mas Deus, ao mesmo tempo, quer colocar a misericórdia, quer perdoar, Ele quer nos abençoar, né? Mas a humanidade está caída, ela comprometeu o seu caráter. Como que vai poder acontecer um encontro entre o homem e Deus? O pecado não pode ser simplesmente desculpado, como a gente já falou aqui. Como que a gente vai satisfazer essas exigências? O texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19 nos responde. Olha só como diz o texto: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Posso ouvir um amém? Aleluia! Esse texto está afirmando que através de Cristo nós podemos ter um encontro com Deus. Existe a reconciliação, vem da palavra que o apóstolo Paulo usa. Através de Cristo existe uma reconciliação. Você lembra que eu falei na semana passada sobre o nosso papel, a nossa identidade? Nós somos intercessores, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Isso não foi retirado. Deus espera que nós façamos isso. É bem verdade que agora, por causa do pecado, precisamos fazer em Cristo. Então, em Cristo, nós somos intercessores, nós podemos abençoar as pessoas. E se você está entendendo isso, a gente precisa entender que esse texto agora diz respeito a nós. Se Cristo estava reconciliando com Deus o mundo, e Cristo não está mais fisicamente aqui nessa terra, agora a igreja de Cristo, o seu corpo, faz esse papel. Ou seja, nós somos intercessores para que haja esse encontro com Deus e o homem. Amém? Está entendendo? Essa é a questão, esse é o nosso papel, e é isso que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, o Senhor, que deseja se encontrar com as pessoas, vem através dessa oração, dessa intercessão, e faz o paga. Acontece o paga. E esse paga começa a tocar no coração da pessoa. Aleluia. Lembra quando você se converteu? Aconteceu o paga. Aconteceu esse encontro. O Senhor queria te abençoar, o Senhor queria me salvar, o Senhor queria me libertar, mas não tinha jeito, porque tinha um coração fechado. E aí ele encontrou uma baixinha linda. E essa baixinha começou a interceder por mim, começou a falar de Jesus. E aí foi acontecendo o paga. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Está entendendo o que eu estou dizendo, amado? Quando nós oramos, em primeiro lugar, acontece um encontro com Deus. Você mesmo já foi alvo desse paga. Agora nós precisamos falar da palavra de Deus, porque Deus quer fazer paga o encontro através de nós, para que as pessoas sejam salvas, libertas e curadas. Aleluia! Você crê nisso, meu querido? Fala para o seu irmão aí: Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, porque através de você vai acontecer esse encontro. Esse encontro também tem uma conotação de ajuda. Veja aí, eu coloquei o texto de Gálatas 6:2. Diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo está falando em Gálatas. Que lei é essa? Qual que é a lei de Cristo que Paulo está se referindo? O texto de baixo: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Esse encontro que nós fazemos é porque as pessoas precisam de ajuda para levar os seus fardos, as pessoas precisam de ajuda para serem então salvas, libertas desses fardos que o pecado e que as escolhas erradas produzem na vida delas. E o Senhor conta comigo, conta com você, para que esse encontro, esse paga aconteça.
E a lei de Cristo que Paulo está utilizando aqui é o que Jesus falou. Você conhece esse texto de João 13? Ele lavou os pés do discípulo, todo mundo ficou indignado que ele não podia fazer isso. E aí ele fala: vocês estão vendo eu fazer isso? Agora façam vocês também com os outros. Ou seja, o Senhor conta conosco para lavar os pés uns dos outros. Amém? Quantas pessoas estão aí espiritualmente com os pés sujos, precisando que nós intercedamos por elas? Em outras palavras, o Senhor é o médico, mas Ele cura através de nós. Aleluia! O Senhor é o sumo sacerdote, mas Ele usa a nossa intercessão, a nossa ministração. O Senhor é amor, a Bíblia mesmo diz isso: Deus é amor, mas Ele ama através de nós. Aleluia! Como é que podemos falar de amor ou querer que as pessoas entendam sobre o amor se nós não as amamos? As pessoas só vão entender sobre o amor se nós as amarmos. Nós somos ministros de uma nova aliança. O que o ministro faz? Pergunta para o seu irmão: o que o ministro faz? Ministro administra, né? Ministro administra. Nós administramos o que nós administramos? As bênçãos e as provisões da nova aliança que estão na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Você é um administrador, você é um ministro, você foi estabelecido por Deus em Cristo para realizar isso. Então, meu querido, quando você orar, eu quero que você entenda isso. Provoca um encontro. Então interceda por cura e vai se suceder cura em nome de Jesus. Você crê? Amém? Interceda por salvação e vai acontecer a salvação. Interceda por libertação, assim por alguém dizendo: Pai, venha ao encontro, faça paga nessa pessoa, faça paga nessa situação, como o Senhor fez comigo. E a Bíblia diz que através de você o Senhor vai curar, salvar e libertar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Essa parte do Evangelho da responsabilidade pessoal precisa ser cada vez mais compreendida. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, não vou me cansar de falar. Nós estamos, principalmente no Brasil, vivendo um tempo onde se levantam os comandantes espirituais, e eles oram, eles intercedem, eles fazem, eles estão à frente, e a igreja não tem responsabilidade, parece, né? Que a igreja não precisa ter responsabilidade, porque foi terceirizado. Meu querido, a Bíblia não nos autoriza a dizer isso. A oração não foi terceirizada, a responsabilidade não foi terceirizada. Deus conta com você. Aleluia. Fala para o seu irmão isso: Deus conta com você, meu irmão, com você. Quando você ora, acontece um encontro. Quando nós oramos, o poder da cruz é liberado para produzir o paga, o encontro. Oh, aleluia! Glória a Deus. Segunda coisa: confronto com as trevas. Fala comigo: a minha oração provoca o confronto com as trevas. No caso das trevas, não é um encontro apenas. O confronto é um tipo de encontro, só que é um encontro mais violento, né? Encontro desagradável. Quando a gente ora, acontece isso. A palavra intercessão, que eu estou usando aqui, apaga, ela é utilizada em vários textos onde há o contexto de campo de batalha. Em outras palavras, paga é um encontro violento. Sabia disso? Paga não é um encontro assim, apenas a gente se encontra: tudo bem, tudo bem? Está passando na rua, a pessoa que você conhece está passando também, e você: oi, tudo bem? Não é isso que é paga. Paga é um encontro violento, é um encontro de confrontação. Por isso que eu falei, essa palavra é importante, guarda aí essa palavra, paga. E um encontro com Satanás não é agradável, né? Não é agradável. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Posso ouvir um amém? Aleluia. E aí dentro disso, se você está comigo aí, segue o meu raciocínio, vamos me aprofundar um pouco. A palavra aqui destruir nesse texto é luo. Fala comigo: luo. Não é lua, é luo. Fala aí pro seu irmão: luo. Então, quando a gente ora, esse poder de Deus é liberado e uma batalha contra Satanás é travada. E o texto aí diz que Deus manifestou seu Filho para destruir as obras do diabo. A palavra do lu, que está sendo usada, ela tem uma conotação jurídica. Dois significados. Primeiro, pronunciar ou determinar que algo ou alguém não está preso, certo? E o outro é cancelar ou invalidar um contrato ou alguma coisa que obriga legalmente. Vou repetir para você: a palavra lu pode ser pronunciar ou determinar algo que, ou alguém que não está mais preso, ou cancelar ou invalidar um contrato.
Eu consultei o meu assunto, meu consultor para assuntos jurídicos, o James, ele falou que a palavra certa é revogar. Amém? Obrigado. Revogar. Então, a ideia é que Cristo, Deus enviou Cristo para revogar as ações do diabo. Posso ouvir amém? Agora, pensa comigo aí, vamos junto. Jesus veio para cancelar o domínio legal que Satanás tinha sobre essa terra, para anunciar que nós não estamos mais presos pelo diabo. Ele invalidou o contrato e agora nós somos livres em Jesus. Aleluia. Legalmente, essa que é a ideia, né? Ele já trouxe cura, já trouxe libertação. Isso é algo legal, né? E a palavra Mateus 16, 19, você está com a Bíblia aberta aí, talvez, nesse texto que nós lemos. A palavra do texto que nós lemos lá, que fala desligar, né? Que você desligar na terra, será desligado no céu, também é nulo. Olha só. Então, seja, em outras palavras, Jesus está nos dando essa autoridade, e quando nós oramos, nós intercedemos, também a ação do diabo é cancelada. Oh, aleluia! Está entendendo isso, meu querido? Você está juntando as duas coisas aí? Cristo foi enviado à terra para as obras do diabo, cancelar, revogar. E Deus nos deu as autoridades também. Mateus 16, 19, que a gente deu no início, diz que nós desligarmos, que nós na terra, será desligado no céu. Ou seja, foi dada a mim, foi dada à igreja a autoridade em nome de Jesus cancelar as ações do diabo. Posso ouvir um amém? Quando você ora, acontece isso. Jesus realizou a vitória na cruz. Nós não vamos fazer a vitória já foi feita, nós não vamos vencer nada, Jesus já venceu, mas essa ação tem que ser proclamada, essa revogação tem que ser anunciada, e isso acontece através das nossas vidas, e principalmente quando nós oramos. Quando você ora em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido, a sua oração tem poder. Você acredita nisso, amém? O que está acontecendo? Não é uma palavra mágica, não é uma abracadabra. Às vezes eu acho que alguns crentes acham que a gente ora assim como um abracadabra. Não é um abracadabra, não é uma fórmula mágica. É o que a Bíblia diz, uma revogação. Deus nos deu essa autoridade. Ele já realizou a vitória lá na cruz, mas Ele precisa de alguém para representar essa vitória e executá-la. Amém? Está entendendo isso? Posso usar o exemplo do advogado, aqui o James pode estar trabalhando uma ação, né, James? E aí você conseguiu a vitória, aí você tem que levar lá o resultado. Enquanto você não levar o resultado, a ação não tem efeito. O juiz já determinou, já deu a causa ganha para o seu cliente, você cliente não está sabendo ainda. Na cabeça dele você, ainda não foi julgado, né? Será que o James está me enrolando e tal? Não sei o que. Oh, meu Deus, Senhor, abençoa o James e tal. Aí liga, James, né? Meu cliente liga para você, né, James? Eu sei. Já saiu a minha causa, James, e tal. Estou te usando hoje, tá? Desculpa, né? Agora já é. Então é essa a ideia. Satanás já foi derrotado na cruz. Você não entendeu? Satanás já foi derrotado na cruz. Mas tem gente que não sabe disso. Tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que ainda não recebeu essa autoridade. E quando nós oramos, acontece esse paga, esse confronto violento. E Satanás tem que fugir em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra aí, paga, como eu estava falando, aparece 50 vezes, né, nesse contexto: atacar, assaltar de surpresa, golpear, invadir, todas envolvendo batalha. Então, quando você ora, meu querido, saiba disso. Em nome de Jesus, abra sua mente para isso hoje. Quando você ora, acontece um confronto com as trevas. Quando você começa a orar, independente da sua oração, se você tem conhecimento mesmo do que você está fazendo, o inferno fica tudo quietinho. Peraí, vamos ouvir o que esse crente está orando. Porque se ele está confrontando contra a gente, nós vamos contra ele. Mas o diabo se levanta para cair, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Lembra do texto de Efésios 6,12? Pois a nossa luta não é contra a carne, né? Contra os poderes e autoridades, está nessa versão. Está funcionando aí? Eu coloquei esse texto? Contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais, né? Mas não é fácil a batalha, né? É fácil a batalha espiritual? Não é, né? Mas tem um texto também em Lucas. Abra esse texto aí na sua Bíblia, por favor. Lucas 10, 19. Esse eu queria que você marcasse aí, por favor.
Lucas 10, está aqui no Datajoão, eu queria que você colocasse Lucas 10, 19. Olha Jesus falando. Ele sabe que a batalha não será fácil. Ele sabe que esse confronto, quando nós oramos, acontece o confronto. Ele sabe que não será fácil. Mas olha o que ele diz. O Senhor está falando com vocês. Você recebe, amém? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Quem crê, dá um glória aí. É Jesus falando conosco. Ele nos deu essa autoridade. Essa questão do pisar que ele está usando aí, na antiguidade, quando os exércitos eram vencidos, vinha o rei, o líder, o comandante do exército vencedor, colocava os líderes, capitães do exército vencido, colocava eles no chão e pisava no pescoço deles assim. Isso acontecia na antiguidade. Por isso que Jesus está usando esse pisar, porque é uma expressão de autoridade. Quando os exércitos vencidos eram humilhados, como é que eles eram humilhados? Eles ficavam deitados e os exércitos vencedores, o capitão, o comandante, pisava no pescoço dele, como uma demonstração que ele está sendo humilhado. E Jesus está usando essa expressão: você pode humilhar as obras de Satanás na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, aleluia. Por quê? Porque você é bom? Não, porque Jesus diz: eu lhes dei autoridade. Você é o intercessor, eu, a igreja, somos intercessores para que aconteça esse paga na vida de quem precisa, aleluia. Eu estou falando tudo isso, e aí você pode estar pensando assim, eu coloquei essa pergunta que talvez você esteja pensando, mas por que é necessário essa guerra se Cristo já derrotou Satanás e seus demônios? Talvez você está pensando isso. Ele já não fez todo o trabalho na cruz? Não quebrou, não desarmou o poder de Satanás? Por que a gente precisa de tudo isso, pastor? Já deve ter pensado nisso, eu já pensei. E talvez por isso algumas das nossas orações não são respondidas. Preste atenção nisso. Porque a obra já foi feita, a vitória já foi feita. Nós vamos celebrar aqui a Santa Ceia, que é a representação dessa vitória. A vitória já aconteceu, aleluia. Mas então por que precisa acontecer esse confronto? Por que quando nós oramos acontece esse confronto, esse paga? Preste atenção no que eu vou dizer. Satanás não foi destruído totalmente ainda. Vou repetir para você: Satanás não foi destruído totalmente ainda. Ele só perdeu a autoridade que ele tinha. Lembra que Adão deu para ele? Jesus, com a sua obra na cruz do Calvário, retomou essa autoridade e passou para nós, porque o plano de Deus sempre foi esse, utilizar as pessoas. Mas Satanás não tem mais autoridade, mas ele continua com força, continua com poder. Jesus nos libertou da autoridade que Satanás tinha, nos mudou de reino. Por exemplo, olha o texto de Colossenses 1,13. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então entenda isso: você não é mais do domínio do diabo. O diabo não tem mais autoridade sobre você. Mas quem disse que Satanás se entrega facilmente? Olha aqui para mim. Quem disse que o diabo se entrega facilmente? Ele não tem autoridade, mas ele pensa que tem. Ele não tem mais autoridade, mas ele continua rosnando. O próprio texto lá de 1 Pedro 5,8 diz isso, que ele anda ao derredor como um leão rugindo. Ele continua rugindo para os crentes, continua rugindo para a igreja, como se tivesse autoridade. E o crente que não sabe que tem autoridade fica com medo, porque Satanás é um ladrão, meus queridos, transgressor da lei. Ele vai usar seus poderes, habilidades contra nós. Lembre-se que ele é um anjo caído. Ele não perdeu o poder de anjo caído, ele continua com seus poderes, essa força de anjo caído, mas ele não tem mais autoridade. Você, eu, a igreja, em nome de Jesus, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia, você vê isso? Então isso que acontece quando nós oramos, acontece esse confronto. Então eu coloquei uma frase que talvez vai te esclarecer aí, Poder nunca foi a questão, a autoridade é a questão. Pode falar comigo? Poder nunca foi a questão, a autoridade é a questão. Jesus não veio a recuperar o poder. Quando a batalha espiritual acontece, não há assim uma batalha como no ringue, Deus contra o diabo, Vamos lá, vamos ver se Deus vence dessa vez, se o diabo vence. Não há uma equiparação de poder. Deus é infinitamente maior, o seu poder é infinitamente maior do que Satanás, aleluia.
Quando acontece uma batalha, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que a vitória já aconteceu na cruz, Deus já realizou, mas Satanás, ele é transgressor, ele é ladrão, ele é mentiroso. E ele fica na humanidade. Você não pode, você não é capaz, eu tenho domínio contra você. E algumas pessoas realmente dão a legalidade para Satanás com o pecado, derramando sangue e fazendo coisas que desagradam a Deus. Isso dá legalidade para Satanás. Mas quando há o perdão, quando há o arrependimento, quando as pessoas vêm pela cruz de Cristo, não há mais domínio e autoridade de Satanás sobre as vidas. Aleluia. Então quando nós oramos, quando eu e você oramos, isso acontece o confronto, acontece o paga, acontece o luto, acontece essa destruição, essa revogação do poder do diabo. Amém, querido? Você sabia que a sua oração tem tanto poder assim? Fala para o seu irmão aí. Você sabia disso? Que a sua oração tem tanto poder? Podemos orar sabendo que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder das trevas. Não vamos ignorar Satanás. Muitos crentes pecam por isso, ignoram Satanás, mas também não vamos temê-lo. A vitória é nossa em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Confronto com as trevas. Então, meu querido, queria que você, quando você estiver orando, entenda isso. A sua oração provoca um paga, um confronto violento pela sua família, pelos amigos. Não tem pessoa que você gostaria que fosse liberta? Não tem na sua vida, na sua família? Não tem pessoas que você gostaria que fossem curadas? Então, começa a orar com essa consciência, Senhor, em nome de Jesus, aconteça esse confronto. Se for alguma coisa maligna, está repreendida em nome de Jesus, aleluia. E não vai acontecer um abracadabra, uma fórmula mágica, não. Sabe o que vai acontecer? O poder da cruz vai ser transportado, transferido para essa situação, porque Deus quer usar a sua vida, aleluia. Quantos querem ser usados por Deus? Fala, eu quero. Aleluia. A sua oração tem poder, meu filho, meu querido. Provoca o confronto. Provoca esse confronto. E a terceira coisa, quando nós oramos, edificamos cercas ou muros de proteção. Fala comigo. A minha oração edifica cercas de proteção. Então, o encontro com Deus, provocação, é um confronto com as trevas e também cercas de oração. Presta atenção nisso. Tem um aspecto na intercessão que se relaciona com proteção. O texto de Josué 19, não vai dar tempo a gente abrir agora, mas lá é a descrição da distribuição das terras de Israel. Israel entrou na terra prometida, Canaã, com Josué. Josué venceu, muitas batalhas, e aí ele começa a distribuir por sorteio as terras de Canaã. E ficou tal terra para uma tribo, tal terra para outra. E aí quando fala que, olha, a fronteira de tal terra vai de tal a tal, a fronteira de tal tribo vai de tal a tal, imagina ou adivinha qual palavra que é? Qual palavra? Qual palavra que eu falei que é importante? Paga. Fala o seu irmão, paga. Paga. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala de proteção, também utiliza a mesma palavra de oração e intercessão. Que tremendo isso, né? A mesma palavra significa rodear a fronteira, significa interceder. Então o nosso encontro, a nossa oração intercessória pode estabelecer perímetros de proteção. Você está entendendo isso, amém? Quando você ora, o Senhor também provoca perímetros de proteção. Você pode orar por proteção. Aliás, você deve orar por proteção. Nós podemos edificar cercas de proteção em torno de nós mesmos, em torno dos nossos irmãos, em torno dos nossos amigos, familiares. Agora, pense comigo. Justamente pela necessidade de intercedermos, temos que entender que a proteção não é automática. Eu coloquei aí, né? Justamente, coloquei. Da necessidade de intercedermos, temos que entender que essa proteção não é automática. E aqui talvez você também sinta um pouco de desconforto. Porque quando a gente pensa assim, eu também pensava assim, eu estou na igreja, sou crente, eu oro, o Senhor tem que me proteger, estou protegido. Não é isso que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que nós estamos sujeitos também a problemas e dificuldades. O Senhor nos protege, sim, é verdade. Mas a ideia aqui da proteção é que quando nós oramos e intercedemos, o Senhor nos usa para provocar essa intercessão, essa proteção. Por exemplo, você já não ouviu ou talvez aconteceu com você situação de que
Você acordou de madrugada, ou alguma coisa estava acontecendo, você sentiu de orar por alguém, e começou a orar, e depois você ficou sabendo que essa pessoa estava passando problema, um perigo. Já aconteceu isso com você? Quando já aconteceu comigo? Vontade de orar por mim. Aí falou, lembra o que estava acontecendo no dia tal, a hora estava mal, pai, estava passando um negócio, um perigo, aconteceu comigo. Eu falei, olha, nesse momento eu orei por você. Amém? Você crê nisso? O que é isso? Deus precisa das nossas orações, porque Ele não tem poder para proteger? Não, não é isso. Nós não manipulamos a Deus, né? Eu tenho dito isso. Mas lembre-se que Deus escolheu usar a nossa vida. Ele escolheu usar você. Deus escolheu usar a mim. E quando há necessidade de proteção, Ele escolheu usar a nossa intercessão. Então eu e você precisamos orar, precisamos interceder. E quando nós oramos, acontece também uma proteção. Nós edificamos cercas. E isso precisa acontecer gradualmente. Você constrói uma cerca da noite para o dia? É assim? Rapidinho você conta. Eu construí uma cerca em 5 km aqui. Amanhã está pronto. É assim? Não. Você constrói uma cerca devagarzinho, colocando, trabalhando um dia, trabalhando dois. Essa é a ideia. Nós olhamos por proteção, mas esquecemos que a responsabilidade individual existe. Aliás, não só a responsabilidade individual, né? Olha os princípios aí, por exemplo. A lei da semeadura e da colheita. Não existe a lei da semeadura e da colheita? Hã? O que você semear, você vai? Olha, eu coloquei aí. Causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Livre-arbítrio. Temos responsabilidade individual por nossas coisas. Essas questões não foram canceladas. Não é porque nos convertemos, ouvimos a igreja, que isso foi cancelado. O que você plantar, você vai colher. O que você estabelecer uma ação, vai ter uma reação. A sua decisão vai realmente influenciar no seu futuro. E aí, quando a gente ouve isso, presta atenção no que eu vou dizer, a gente esquece que as promessas de Deus têm condições. Todas as promessas de Deus na palavra do Senhor são vinculadas à condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, lembra lá do Deuteronômio 27, por exemplo? E andares conforme todos os caminhos e estatutos, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendita a tua sementeira. É uma condição. Se não ouvirmos a voz do Senhor, o texto diz, até forte, né? O texto é forte, agressivo. Se não ouvirmos ao Senhor e não obedecermos, maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Não quer dizer que Deus quer nos amaldiçoar, aliás. O texto está dizendo que existe uma responsabilidade individual. Amém, irmão? Estou entendendo isso? Fala para o seu irmão, você é responsável, meu irmão. Fala para ele. Você é responsável. Não adianta achar que a coisa é automática. Por exemplo, posso cutucar um pouquinho mais aqui? Você já não se ofendeu por alguma dessas coisas? Coloca aí, coloquei, né? A questão da incredulidade. Às vezes a gente não quer se chamar de incrédulo, mas a palavra de Deus diz que a gente crê sem vacilar, nós vamos receber. Amém? Mas às vezes a gente não crê, então somos incrédulos. A gente se ofende quando alguém fala da falta de paciência, por exemplo. Mas o texto diz, Hebreus 6,12: por meio da fé e da paciência, herdamos a promessa. Aí eu não tenho paciência e fico ofendido, porque a palavra de Deus diz isso. Você não se ofende às vezes quando se fala de dízimo e oferta? Não dou o dízimo, a gente se ofende. E alguém cita Malaquias 3,10, a gente fica ofendido, mas o texto diz lá para nós darmos o dízimo, darmos a oferta e pedimos prova do Senhor e Ele vai abrir as janelas do céu, aleluia! Mas quando falamos de dízimo, a gente fica ofendido, né, meu Deus? Né? Por que a gente fica ofendido? Se a palavra de Deus coloca bem clara a responsabilidade individual. Você quer outra? A questão da disciplina dos filhos. A gente não disciplina os filhos. E aí acontece rebeldia na nossa casa. E aí quando alguém fala, olha, o texto diz lá, ensina o caminho que deve andar, a gente se ofende. Porque a igreja é rebelde. A responsabilidade individual não foi cancelada. Às vezes ficamos desanimados, cansados, mas a Bíblia diz assim, a fé, o ânimo, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? E aí nós estamos lendo, nós estamos ouvindo a palavra de Deus como se deve, e aí nós desanimamos por causa disso, o texto diz, e a gente fica ofendido, estou falando que eu estou desanimado, mas leia a palavra. Então o que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Que o Senhor
deseja nos usar. É verdade que não há perfeição. Não estou falando aqui de perfeição. Não estou falando para você ser perfeito. Não estou falando que não há pecado. Existe pecado, existe problema. Mas o Senhor conta conosco. E Ele espera que obedeçamos a sua palavra. Quantos desejam obedecer a palavra de Deus a Ele? Então a responsabilidade é sua. Não é automático. Você precisa tomar isso. Por exemplo, as placas de advertência que você dirige, né? Existem as placas de advertência pelo caminho, pela estrada. E a placa está dizendo lá, 80, radar a tantos. Mas 60 km, você passa a 80, o radar já pisou, não pisou? Aí vem a multa, fala, poxa, foi injusto. Não foi injusto. O radar estava ali, estava explicado, estava, olha, advertência, radar a tantos quilômetros, 60 por hora. Eu mesmo já tomei 2 multas nesse radar aqui. Depois vocês oram por mim, amém? Foi culpa do carro? Alguém que estava na frente? Aquele dia estava ruim, não prestou atenção, alguma coisa, foi o capeta, o diabo que colocou o pé no acelerador. A gente fica espiritualizando, jogando a responsabilidade para os outros. Não, a responsabilidade individual ainda existe. Então, nessa questão, amado, você, eu, somos responsáveis para edificar cercas de proteção. Meu querido, você precisa levantar sua mão e orar e proteger a sua família, aleluia. Proteger o seu casamento, proteger os seus filhos, aleluia. É sua responsabilidade. Quando você ora, acontece isso. Eu não estou aqui dizendo que a graça de Deus foi cancelada. Não estou dizendo que a gente manipula Deus. Não estou falando que a nossa oração promove a salvação pelas boas obras. Não é nada disso que eu estou dizendo. O amor, o perdão de Deus são incondicionais. Ele nos ama incondicionalmente. Aleluia. Mas as suas bênçãos são condicionais. Eu tenho que dizer isso. As bênçãos são condicionais. Amém, querido? Está entendendo? A proteção é condicional. Não adianta pedirmos proteção se a gente vive uma vida errada. Pessoas, às vezes, a gente conhece que não são cristãs, tem problemas, dificuldades em várias áreas, provocam os problemas, aí fala, o Senhor não me ama, Deus não gosta de mim. Mas é você que está provocando isso. Olha o texto do Salmo 91, famoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Posso ouvir um amém aí? Esse é maravilhoso, né? Aquele que habita. A palavra habitar aí significa permanecer, morar, né? É a ideia de habitar, é um estilo de vida, né? É uma atividade, né? Não é uma atividade ocasional, aliás. Então, a presença do Senhor não deve ser um lugar esporádico, eu vou de vez em quando. Tem que ser constante, tem que ser permanente. Não dá para edificar cercas de proteção se a gente passeia no esconderijo do Altíssimo. A gente lê isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas quando nós vivemos a vida espiritual, a gente passeia no esconderijo do Altíssimo. A gente vai de vez em quando no esconderijo do Altíssimo. A gente vai de férias, passa uma temporada no esconderijo do Altíssimo. Não, o texto diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso diz respeito à constância e à quantidade de oração. Pastor, eu estou orando há tanto tempo uma coisa, não aconteceu ainda. Continua orando, continua perseverando, continua edificando a cerca de proteção. Uma hora vai acontecer um milagre em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso, amém? Continua orando. É aquele que habita, não é aquele que passeia. O Senhor vem com a sua presença, mas Ele deseja permanecer. A quantidade de oração, olha o que eu vou dizer, a quantidade de oração é igual à quantidade de leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia hoje e isso vale para a semana toda? Você lê a Bíblia hoje e vale para a semana toda? Não. É a mesma coisa a oração. Você vai orar hoje e vale para a semana toda? Não. Você precisa ler a Bíblia hoje, amanhã, depois. Você precisa orar hoje, amanhã, depois. Você precisa buscar uma vida de oração todos os dias, edificar os muros de proteção. Protege a sua família, meu querido. Protege o seu casamento, protege o seu trabalho, protege os seus filhos. O Senhor conta com você para ser intercessor. E quando você ora, provoca esses encontros e acontece essa possibilidade de edificar um muro de proteção. Eu já falei um pouco aqui na minha infância e morei um tempo com a minha irmã, uma das minhas irmãs, e ela me ensinou a ler a Bíblia e me ensinou a orar. E eu lembro que ela me ensinou uma oração que eu faço ainda até hoje.
E às vezes a gente se pega falando assim, né? Coisas que parecem automáticas, uma forma que a gente aprendeu, né? Quando criança. Por isso que eu louvo a Deus pelo Ministério Infantil. Amém, irmãos e irmãs do Ministério Infantil? Eles estão no meu coração, vocês sabem. Porque é muito importante ensinar a Bíblia para a criança. E eu lembro quando a minha irmã falava assim: ó, Leandro, você ora assim, tá? Papai do céu, coloca um anjo na frente da minha casa e um anjo atrás da minha casa e me protege, amém. Tinha várias coisas na oração, né? Mas no final, esse era o câmbio e desligo, né? O câmbio e desligo da oração era esse: coloca um anjo na frente da minha casa, o anjo atrás da minha casa, em nome de Jesus, amém. Aí mesmo depois de casado, estava orando para mim, vamos orar, e orando. No final, Senhor, coloca um anjo na minha frente da minha casa e o anjo atrás. Então eu aprendi isso como criança sem saber exatamente o significado, mas hoje eu sei. Nós devemos fazer isso, orar para o Senhor colocar um anjo à frente, atrás, protegendo, e o Senhor vai nos proteger em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu e Viviane já moramos em várias casas. Nenhuma casa que nós moramos, enquanto nós moramos, foi assaltada. Amém? Em Sumaré moramos numa casa que as pessoas tinham sido sequestradas, amarradas, e estava para alugar. Deu um bom tempo, porque causa esse medo, né, pessoal. A gente não sabia, vamos lá. E moramos lá, não aconteceu nada. O Senhor com seus anjos nos protegeu, aleluia. Essa casa que moramos aqui é a primeira também de Mogi. Depois que a gente mudou, o pessoal fala, os vizinhos, né? Ih, você sabe que essa casa aí foi assaltada já? Ih, você passou bater, botava um cachorrão bravo e colocava cerca elétrica. Olha, eu gastei tanto, não sei o quê. Eu falei, misericórdia, gastar não. Aí eu gastei meu joelho. Falei, Senhor, põe um anjo na frente e um anjo atrás. E arrumei a solução, né? E não fomos assaltados. Aleluia. Você crê? A sua oração pode edificar muros de proteção? Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo, meu filho, eu estou querendo te passar pela palavra de Deus. Você, ao orar, o Senhor te usa como um intercessor e protege sua casa, sua família, a sua vida, o seu casamento, em nome de Jesus. Então, você precisa fazer isso. Para concluir, o Efésios 6,18. Efésios 6,18 diz lá: ore no Espírito em todas as ocasiões, na NVI, e na revista atualizada diz em todo tempo. Todo tempo. Tem duas palavras, né, do grego, eu coloquei aí, você deve conhecer já. Cronos, fala bem, Cronos. E Kairos, fala, Kairos. Aqui é grego, né? Cronos significa o tempo que as coisas são feitas, né, geralmente. É o tempo do relógio. E Kairos é o tempo estratégico, tempo oportuno, oportunidade, né? A palavra usada aqui nesse texto, Efésios 6,18, orem no Espírito em todo tempo, não é Cronos, é Kairos. Vou repetir para você. Quando Paulo fala ore em todo tempo, ele não usa Cronos, relógio, ele usa Kairos. O que isso quer dizer? Ele não está falando para a gente orar, não fazer mais nada na vida, vamos só orar, porque temos que orar em todo tempo. Não, ele não está falando isso, para a gente tirar nossa responsabilidade. Ele está falando que a oração é uma chave para liberar o poder de Deus. Você crê nisso, amém? Quando nós oramos o tempo Cronos, é lógico, mas conforme vamos orando, com a perseverança, com a constância, entendendo que provocamos o encontro com Deus, entendendo que confrontamos as trevas, edificando os muros de proteção, sabe o que vai acontecendo? O Senhor vai enchendo a taça lá no céu. E no momento certo, no momento cairoso, Ele manda o anjo jogar, né, essa taça, e a oração, a resposta, o milagre vem em nome de Jesus. Aleluia! Paulo diz isso: ora em todo tempo, mas é o tempo de Deus. A gente ora e a resposta da nossa intercessão vem quando nós oramos no tempo Cronos, mas vem no tempo Kairos. Então eu não sei qual é o tempo da resposta, eu não sei quando Deus vai responder, você também não sabe quando Deus vai responder. Então o que você deve fazer? Ore, meu querido, ore sem cessar, provoque esse encontro, provoque esse paga. Acontece essa revogação, esse luto quando você ora, levanta sua mão santa na sua casa, no quarto do seu marido, do seu filho, confronta as trevas mesmo, em nome de Jesus, com autoridade. Quando você ora, acontece isso, e Deus vai olhar e vai falar: opa, está acontecendo alguma coisa diferente com aquele meu servo, minha serva, eu vou usar a vida dele.
eu vou agir através dele, e você vai ver milagres acontecendo na sua casa, em nome de Jesus, na sua vida. Aleluia! Meu querido, olha o segredo e o poder que Deus estabeleceu na nossa oração. Então não está na hora de você orar, provocar um encontro, provocar um paga. Você não está cansado de algumas situações? Eu tenho sempre falado da minha mãe, ela veio aqui no sábado, ontem, e eu falei assim, eu estou cansado disso. Estou cansado de orar. E com ela, para ela se converter, e o Senhor falou assim, continua orando, provoca o paga, a taça está para ser derramada. Aleluia, eu creio. Provoca o paga, meu querido. Provoca esse encontro, essa oração. Não é apenas palavras que você solta ao vento, ou aquela emoção que Deus vê no seu coração. Isso acontece sim, mas quando você ora, acontece a liberação do poder de Deus. Acontece o encontro, acontece o confronto. Você edifica a proteção. O Senhor deseja nos usar, meu querido. Assim o poder de Deus vai ser liberado. Você crê? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Eu queria que a gente fizesse isso agora, em nome de Jesus. A gente sempre faz isso. Eu peço para orarmos com as mãos levantadas.